Por que o meu inglês não evolui, mesmo eu estudando tanto? Esse é o primeiro vídeo da série Saindo do Limbo, onde eu vou te mostrar exatamente como você vai sair dessa mesmice com o seu inglês. A situação é o seguinte: você já estudou inglês antes, você já fez curso de inglês, talvez até já tenha feito intercâmbio, talvez você já use inglês no seu dia a dia, mas parece que toda vez que você precisa se comunicar em inglês, primeiro, você pensa em português, né? Parece que você está o tempo todo traduzindo na sua cabeça, o inglês ele não vem de forma natural, parece ali que a fala ela não é automática, você se sente meio travado mesmo. Tem esse ponto. O segundo ponto é que parece que você não consegue se expressar da forma como você gostaria. Parece que você conhece um monte de palavras, mas na hora de falar, essas palavras simplesmente não vêm. Essas palavras somem da sua cabeça, você não consegue lembrar dessas palavras. Então, para entender é uma maravilha. Agora, para falar, parece que você tem o vocabulário de uma criança de 5 anos. Então, sim, você já é fluente. Talvez você ainda não se considere fluente, mas você já tem uma certa fluência em inglês. Não é uma fluência super avançada, mas você já consegue utilizar o seu inglês ali no dia a dia, seja no trabalho, numa viagem, para manter ali uma conversa de um nível mais básico, mas parece que as coisas não evoluem. Você já tá nessa há um tempo e parece que o seu inglês não evolui. Eu sei, I've been there, ok? I've been there. Eu já passei por isso, muitos alunos passam por isso. E todas as pessoas que você conhece aí, que você admira a fluência delas, ai meu Deus, essa pessoa é tão fluente, essa pessoa tem uma proficiência tão linda, o inglês dessa pessoa é tão lindo. Essa pessoa também passou por esse momento, tá? É um momento super normal na jornada. E o que acontece é o seguinte: quando a gente sai do zero para esse nível, o esforço que a gente faz, né, de aprender esse vocabulário, de entender as estruturas do inglês, de começar a compreender o inglês, melhorar o nosso listening, entender quando a gente está lendo, esse é um processo. Quando a gente chega nesse inglês mais funcional, ou seja, eu já consigo utilizar o meu inglês para certas funções, para eu ir para o próximo nível, para eu ter uma fluência avançada, para eu estar num lugar de conforto, onde o inglês ele vem com naturalidade, onde eu tenho um vocabulário vasto, onde eu consigo me expressar bem, essa jornada é completamente diferente da jornada de sair do zero para esse lugar. Então, sair do zero para um inglês funcional é uma jornada, agora sair desse inglês funcional para de fato ganhar uma fluência avançada, a jornada é completamente diferente. Inclusive, se você não me conhece, oi, meu nome é Jessie, eu sou professora de inglês há 13 anos e eu ajudo alunos a justamente iniciarem essa segunda jornada, que é sair desse limbo ali do inglês intermediário para sempre e de fato alcançar uma fluência avançada, com liberdade, com flexibilidade, com vocabulário e se sentindo confiante na hora de falar inglês. E para sair desse limbo, para sair desse momento da sua jornada, você precisa de estratégias. E as estratégias, elas são completamente diferentes das estratégias que você utilizou para chegar até aqui. Então, esse é o primeiro erro que eu preciso te falar. Se você tá fazendo a mesma coisa que você fazia lá no começo, quando o seu inglês era básico, eu sinto te informar, mas você não vai evoluir se continuar desse jeito. Antes da gente falar das estratégias que você vai utilizar para de fato começar a sair desse limbo, eu preciso te falar sobre 5 erros que você provavelmente está cometendo e é por isso que o seu inglês não evolui. O primeiro erro é a diferença entre estudo ativo e estudo passivo. Então, se você chega para mim e diz que estuda inglês todo dia e o seu inglês não evolui, muito provavelmente o estudo que está sendo feito é um estudo passivo. O que é um estudo passivo? Você escuta muito, mas você não faz nada com aquilo que você está escutando. Você lê muito, mas você não faz nada com aquilo que você está lendo. Então, por mais que essas habilidades sejam essenciais para o seu inglês desenvolver, então listening e reading são muito importantes para o seu inglês evoluir, para você expandir vocabulário, para você aprender mais palavras, é super importante que você coloque em prática isso que você está aprendendo. Então, se você não tem oportunidades para escrever e falar, o seu inglês vai continuar na mesmice. O segundo é o medo de errar. Então, se você tem medo de errar, quem tem medo de errar não evolui, tá? Então, se você ainda tem medo de errar quando você vai falar inglês, sinto te informar, mas você não vai evoluir. Porque para evoluir, você precisa cometer erros. E esses erros, você precisa de feedback, que é o terceiro ponto. Então, se você está cometendo erros, mas você não sabe que você está cometendo erros, esses erros vão fossilizar. E aí parece que você está o tempo todo traduzindo na cabeça, porque você não tem conhecimento das estruturas do inglês. Sem feedback, não tem como você saber se o que você está falando faz sentido, se o que você está falando as pessoas vão entender e se o que você está falando respeita ali
ali as regras do inglês. Quarto ponto é deixar o inglês na cabeça. Isso eu vejo acontecer o tempo todo. Você entende o inglês, mas você não bota o inglês pra fora. Viu uma palavra nova? Lê essa palavra em voz alta. Cria uma frase com essa palavra. Não deixe o inglês na sua cabeça, porque o processo de entender, o armazenamento de compreender o inglês é uma área do cérebro. Outra área do cérebro é responsável pela produção, pelo falar. Então, se a gente precisa fazer uma ponte aí entre essas duas áreas do cérebro, onde eu tô armazenando a informação na minha área cerebral que entende o inglês, mas eu também tô forçando a minha área cerebral que produz inglês, que produz a fala, a conectar esses dois conhecimentos. Então, se você só deixa o inglês na cabeça, esse inglês vai ficar armazenado num lugar. E toda vez que você precisar falar, não vai chegar essa informação lá, porque você não tá criando essa ponte. Então, não deixe seu inglês só na cabeça. E o último ponto que eu queria falar aqui é não ser intencional com o que você consome, não ser intencional com o inglês que você tá aprendendo. Inglês é um idioma, não é um livro onde tem um fim do que você aprender. Então, é impossível, assim, conhecer absolutamente tudo sobre o idioma. Então você precisa ser intencional. Para que você precisa de inglês? No que exatamente você precisa melhorar? Você não precisa ser bom em tudo. Seja intencional com seus estudos. E aqui vão duas estratégias que vão te ajudar a corrigir alguns desses erros que eu falei aqui antes. Sair do limbo não é sobre volume, não é sobre o que você estuda, mas é como você estuda. E por isso eu separei aqui duas estratégias que vão te ajudar a corrigir alguns desses erros que eu falei antes, tá? A primeira estratégia é a zona de desconforto. Sim, você já ouviu falar em zona de conforto, mas eu queria falar sobre zona de desconforto. O que é a zona de desconforto? É literalmente você tá sempre, aos pouquinhos, se puxando assim, se empurrando para aprender além. Então, pega um vídeo que é difícil para você, pega um texto que é difícil para você, tenta falar sobre assuntos que você não domina, porque quando você se coloca nessas situações, é que você entende as limitações do seu inglês. E se você consegue treinar antes dessas situações existirem, melhor para você. E a segunda estratégia é a estratégia de reciclagem. Sempre que você ouvir uma expressão legal, ouvir uma palavra legal, ler uma palavra legal, uma expressão legal, e que você pense, nossa, eu já conheço essa palavra, mas eu nunca uso. Essa é a sua oportunidade de fazer uma reciclagem. Lembra que tem que fazer uma ponte entre a área do seu cérebro que entende o inglês e a outra área do seu cérebro que vai produzir a fala, que vai falar inglês? Para criar essa ponte, você vai fazer uma reciclagem. Pega esse conteúdo que você já entende, mas que você nunca usa e seja intencional. Use de propósito. Então, sei lá, arruma uma situação para você utilizar aquelas palavras, para você utilizar aquele vocabulário, aquela expressão que você tá aprendendo. Esse é o primeiro vídeo da série, mas eu tenho uma aula onde eu te mostro na prática como essas estratégias funcionam. Então, nessa aula tem todo um passo a passo, né? Eu vou fazendo ali com você, te mostrando o caminho para você colocar essas práticas e outros elementos, outras estratégias no teu dia a dia para, de fato, evoluir o teu inglês e sair desse limbo. Aqui embaixo na descrição dessa aula você encontra as informações para acessar essa aula e eu te vejo no próximo vídeo da nossa série. Bye, bye!